Fala galera, se você ainda não me conhece, eu sou Ítalo Paiva, engenheiro de software e criador da Codific. Nessa série de vídeos eu estou mostrando para pessoas iniciantes um passo a passo para aprender a criar suas aplicações e entrar de vez nesse mundo do desenvolvimento de software. No vídeo passado nós começamos a implementação do nosso app, só que o app que nós criamos até então ele tem algumas limitações. Por exemplo, quando a gente recarrega aqui a página, se a gente tivesse alguma tarefa cadastrada aqui, ele iria perder essas tarefas ao recarregar. E isso acontece porque nós não estamos salvando essas tarefas num banco de dados. Na verdade, nós só criamos a interface gráfica do nosso app, ou como a gente gosta de falar, o front-end. Para salvar as tarefas em um banco de dados, a gente precisa criar uma outra aplicação para gerenciar o acesso a esses dados, que nós comumente chamamos de back-end. E é justamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Eu quis começar com o front-end seguindo lá o e-book porque o desenvolvimento front-end ele traz um retorno mais visual para quem está aprendendo. Você programa lá os componentes e eles aparecem na tela. E a ideia era ser um primeiro contato mais suave, mais prazeroso para quem estivesse aprendendo. Mas se você quer ser um profissional e trabalhar com desenvolvimento de softwares, você precisa saber o que é, como funciona uma aplicação back-end e também como construir uma. O primeiro passo foi o e-book que eu fiz nos vídeos passados. E esse vídeo aqui é o segundo passo para quem quer se aprofundar ainda mais. Só que eu não quero que você só aprenda a construir uma aplicação front-end, só copiar e colar os comandos e os códigos que eu fizer aqui. Eu quero que você entenda como o todo funciona, como cada peça se encaixa para criar uma aplicação. Porque de nada adianta você aprender a utilizar uma ferramenta se você não entende o contexto onde essa ferramenta vai ser usada. Na verdade, é isso que falta em muitos profissionais da área hoje em dia, ter uma visão do todo, ter uma noção de como as peças se encaixam. E é por falta dessa noção que você fica todo perdido, dando um monte de voltas e não entende nada. Eu poderia criar esse back-end aqui em alguns minutos, mas para te explicar tudo o que você precisa entender, eu provavelmente vou gastar aí umas 2 horas. E só para você ver o que eu tô te falando aqui, eu vou criar agora esse back-end sem te explicar muita coisa, só para você ver que a gente vai gastar apenas alguns minutos para fazer isso aqui. Mas para você de fato entender como tudo funciona, o que é preciso para fazer isso, eu vou gastar esse vídeo todo. Beleza? Vamos lá! Para criar o nosso back-end, a gente vai utilizar o framework Ruby on Rails. E como o próprio nome diz, o framework utiliza a linguagem Ruby, então você vai precisar instalar a linguagem Ruby. Se você tiver no Linux, você vai utilizar aqui o RVM para fazer essa instalação. Se você tiver no Windows, é só seguir aqui o Ruby Installer. E ao instalar o Ruby aí no seu computador, você vai ter aqui o comando gem, que serve para baixar algumas bibliotecas da comunidade Ruby. Então aqui a gente vai usar o gem para instalar o Rails, beleza? Eu já tenho aqui, mas se você não tem, você vai usar esse comando aí para instalar o Rails. Após instalar aqui o Rails, você vai ter aqui o comando Rails. Para checar se ele foi instalado, você pode rodar Rails-V. Ao rodar esse comando, ele vai baixar a última versão que tem publicada lá no Rails, beleza? Porque a gente vai fazer aqui, essa versão não importa muito. Então, qualquer versão aí eu acho que vai dar certo. E agora que a gente já tem o Rails, eu vou utilizar aqui o comando Rails New para criar o nosso projeto. Como a gente está fazendo um aplicativo de lista de tarefas, eu vou chamar de To-Do List API. API é porque é o nosso back-end. E vou criar utilizando o modo API do Rails. Depois de rodar esse comando, o Rails vai criar uma pasta aqui, onde você rodou, com o nome do seu projeto. E aqui dentro, entrando nessa pasta, vai ter aqui todos os arquivos da nossa aplicação. E eu vou abrir ele aqui no editor de texto. A gente vai precisar aqui de algumas gems, que vai ser o JBuilder e o Hack Course. Vou comentar aqui. Agora eu tenho que baixar essas dependências novas que a gente instalou. O comando que eu rodei aqui é o bundle install, ele serve para baixar as dependências que estão listadas aqui no Gemfile. Toda vez que você muda isso daqui, você tem que rodar esse comando para baixar essas novas dependências. Agora eu vou criar a estrutura aqui, seguindo a arquitetura do Rails, para salvar essas tarefas, né? A gente quer ser entidade de tarefa na nossa aplicação. Então eu vou rodar aqui o comando Rails G scaffold tarefa. Uma tarefa ela tem uma descrição, que vai ser um string, e vai ter uma propriedade chamada finalizada, que é um booleano.
Com esse comando aqui, o Rails vai criar todos os arquivos necessários, seguindo a arquitetura dele, para a gente ter um gerenciamento básico de uma tarefa, beleza? A gente vai poder fazer cadastro, edição, deleção e listagem. Para aplicar as alterações que o Rails criou aqui no banco de dados, para criar a tabela de tarefas, eu vou rodar aqui o comando railsdb migrate. E para subir o servidor com a nossa aplicação back-end, eu vou rodar aqui o comando rails server. E o nosso back-end subiu aqui, ó, rodando na porta 3000. Como eu falei, agora a gente já tem um endpoint para fazer listagem de tarefas, criação de uma nova tarefa para cadastrar no banco de dados, atualização e uma deleção. Tudo isso foi feito com aquele comando railsj-scaffold que eu rodei. O nosso back-end aqui, para o que a gente vai fazer, já está pronto. Então agora a gente só precisa integrar esse back-end com o front-end. O front-end precisa consumir os dados desse back-end. Então aqui no código do nosso componente que está renderizando nessa lista de tarefas, a gente vai fazer uma requisição para o back-end para poder pegar esses dados. E na hora da criação, para poder criar esses dados das tarefas lá no banco de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é listar essas tarefas que estão salvas lá no banco de dados. Então aqui eu vou usar o hook created do Vue.js para rodar aqui uma função quando esse componente for criado. Então aqui vou fazer um this.$Axios. O Axios é a biblioteca JavaScript que a gente vai utilizar para fazer as requisições do front-end lá para o back-end. Então é só olhar aqui na documentação para ver como que a gente vai utilizar o Axios, beleza? No nosso caso aqui a gente quer fazer uma requisição do tipo get, que seria essa daqui. Então é só passar o URL e aqui alguns dados de configuração que ele descreve aqui nessa segunda seção da documentação. Então eu vou usar aqui o método get do Axios, beleza? Então aqui vai ser um this.$Axios.get. A gente vai fazer uma requisição HTTP para o nosso back-end que está rodando na porta 3000, beleza? Como está rodando na nossa própria máquina, o host vai ser localhost 3000 aqui, indicando a porta. E aqui a gente vai pegar a lista de tarefas. Então a gente vai fazer essa requisição desse jeito aqui. Outra coisa que a gente precisa passar aqui são os headers. Então aqui eu vou colocar headers, que é um objeto, e a gente precisa passar aqui o header accept para nossa API responder com dados no formato JSON. Só tirar esses headers aqui, colocar numa variável, beleza? Headers. E aqui a gente vai encadear uma promise. Tudo isso aqui está na documentação, ó. Como você utiliza o Axios, tem aqui vários exemplos. Para você pegar o dado, você encadeia um dem, tem uma promise, e aqui pega a resposta e acessa aqui o data. E é justamente isso que a gente vai fazer. Então aqui eu vou botar um dem, vou passar aqui uma arrow function, vou pegar a response e vou pegar esses dados que vieram do back-end, que é a lista de tarefas, e vou salvar no nosso dado interno aqui do componente, ó, que é esse tarefas. Então eu estou acessando com this, porque para acessar esse dado do data, this tarefas igual a response.data. E como o nosso HTML está programado para criar um item na lista para cada elemento dentro dessa tarefa, que foi o que a gente fez nos últimos vídeos, a gente só de mudar esse valor dessa propriedade interna, o Vue.js vai automaticamente renderizar a tela aqui, né, para corresponder a essa nova lista. Então é isso aqui, a gente atualizar aqui, e eu esqueci de subir a aplicação front-end, então só entrar na pasta do front-end e subir o Quasar Dev. Então a gente tem aqui o front-end rodando na porta 8080 e a gente tem aqui o back-end rodando aqui na porta 3000, beleza? E aqui, ó, já dá para ver que ele fez uma requisição para o back-end, ó, fez um get aqui. Então, provavelmente eles já estão se comunicando, a nossa requisição deu certo. Para você ver isso aqui, você pode vir aqui na aba de Network, ó, do seu navegador. E aqui, ó, tá a requisição que foi feita, ó, um get em /tarefas. E trouxe aqui uma lista vazia, então por isso que não tem nada renderizado aqui. Se você olhar o log aqui, ó, ele está dando um erro aqui de CORS. Esse CORS aqui é uma medida de segurança dos navegadores a não permitir requisições entre origens mistas, né, diferentes. Então a gente tem que ir lá no nosso back-end, vir aqui, como a gente já comentou essa gem hack CORS aqui, é só a gente vir aqui no config initializers nesse arquivo CORS, que é criado pelo próprio Rails, beleza? Deixa eu comentar esse código aqui. E aqui na Origins, a gente pode colocar um asterisco para aceitar requisições de qualquer host, beleza? De qualquer origem. Então vou salvar isso daqui, vou vir aqui no terminal, vou matar o nosso back-end e vou subir ele de novo para pegar essa alteração. Pronto, vamos voltar aqui no nosso app, vamos dar um F5 aqui, vamos ver se vai sumir esse erro.
Beleza? Sumiu o erro, a requisição foi feita e veio uma lista vazia porque a gente não tem nada cadastrado no banco. O banco da nossa aplicação, quando a gente cria uma aplicação do Rails aqui do zero, é um arquivo, né? Ele utiliza o SQLite, que é um banco de dados em arquivo, que é esse arquivo que fica aqui na pasta DB. Para a gente ler esse arquivo aqui, é um binário, a gente vai ter que utilizar um programa específico para isso, que é esse DB Browser for SQLite. Então aqui, vou abrir o nosso banco de dados na pasta DB, development.sqlite. E aqui, ó, a gente tem a nossa tabela de tarefas. Para a gente ver os dados dela, só vir aqui, ó, tabela de tarefas e não tem nada. Vou criar aqui uma nova tarefa, só para você ver. A descrição vai ser, sei lá, tarefa 1, ou melhor, vou colocar aqui, estudar HTML. E clicar aqui em Apply. E a propriedade finalizada vai ser false. Vamos aplicar aqui. E aqui eu vou só mandar ele escrever essas mudanças que a gente fez para salvar o dado no banco de dados mesmo na nossa tabela. E como a gente acabou de salvar esse dado lá no banco de dados, só de salvar aqui, ó, atualizar a nossa aplicação, você vai ver que a tarefa que a gente acabou de cadastrar vai vir aqui para a nossa aplicação, beleza? Isso porque a gente fez essa requisição aqui quando o componente ele é criado. Então toda vez, ó, que a gente atualizar a nossa página, agora a gente já tem a lista de tarefas que está cadastrada. Agora o que a gente precisa fazer é, ao criar uma nova tarefa, a gente também criar ela lá no banco de dados, utilizando o nosso serviço do back-end. A gente vai fazer aqui quase a mesma coisa. Ao invés de ficar dando push nesse array aqui que a gente criou, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma requisição lá para o nosso back-end, então eu vou copiar isso daqui. Só que como agora a gente quer mandar dados para o back-end, a gente vai utilizar uma requisição do tipo post, beleza? A URL aqui é a mesma, porque a gente está querendo criar esse recurso tarefa no nosso back-end. A gente vai continuar precisando desses headers, então vou copiar essa variável aqui também. Opa, colocar aqui. Só que como agora a gente precisa enviar os dados da tarefa, né, que é essa descrição e essa propriedade finalizada, a descrição é o que o cara digitou lá no campo, a gente precisa mandar esses dados na requisição post. Para fazer isso, utilizando o método post aqui do Axios, é só você olhar na documentação que ele aceita aqui um segundo argumento, que vai ser os dados da requisição que a gente vai enviar. Então aqui o segundo argumento vai ser os dados da tarefa, que é essa constante aqui que a gente criou. Só que o nosso back-end, do jeito que o Rails cria ele, com aquele comando scaffold, ele espera, né, que os dados da tarefa, da entidade que a gente tinha criado, venha no seguinte formato, ó, um objeto com a chave tarefa, e dentro desse objeto a gente vai ter uma chave descrição e uma chave finalizada. Então a gente tem que seguir esse padrão aqui que o nosso back-end já está programado para aceitar. Então vou criar aqui uma nova variável, que eu vou chamar de data, que vai ser os dados que a gente vai enviar da requisição. E aqui, seguindo aquele padrão, a gente tem que ter um objeto com a chave tarefa, que vai apontar para um outro objeto que tem a chave descrição e a propriedade finalizada, que é justamente esse objeto que a gente tem aqui. Então eu posso simplesmente fazer tarefa, tarefa, beleza? E aí vou enviar esse dado, né, que é essa variável que eu acabei de criar aqui na linha 63, como segundo argumento aqui da função post. E aí ele vai enviar esses dados quando a gente clicar lá naquele botão. Só que agora a gente precisa fazer o seguinte, depois que a gente faz essa requisição, a gente vai cadastrar um novo dado no banco de dados. Então essa lista que a gente está vendo aqui, ela está desatualizada. Então a gente tem que ir lá no back-end de novo para pegar a lista atualizada. Então a gente vai refazer essa mesma requisição que a gente fez aqui. Beleza? Então eu vou copiar essa requisição. Aqui eu vou encadear um dem. Para quando essa requisição der certo, né? Quando chegar a resposta dessa requisição, a gente rodar esse mesmo código aqui que a gente fez, beleza? Só com isso aqui eu acho que já vai funcionar. Vamos testar. Vamos criar aqui, ó, estudar CSS. Vamos adicionar aqui a tarefa. Ele adicionou. Se a gente der F5 e permanece aqui o estudar CSS. O que significa que esse dado provavelmente está salvo no banco de dados, mas a gente pode abrir aqui o cliente aqui do SQLite e mandar atualizar aqui a lista, ó. E tá aqui o nosso estudar CSS que foi criado pela nossa aplicação front-end. Ou seja, a nossa aplicação front-end está se comunicando com o back-end. Agora você pode dar F5 aqui, ó. Você não vai perder esses dados porque eles estão salvos em um banco de dados. Para não duplicar código aqui, a gente pode jogar essa lógica de fazer a requisição para pegar os dados em uma função. Então eu vou criar aqui, ó, um outro método aqui dentro que vai fazer, vai pegar as tarefas cadastradas. Beleza? Então vou dar esse nome aqui mesmo. E aqui, criar essa função. E aqui a gente só vai colocar essa mesma lógica que a gente tinha colocado aqui, ó, no created. Beleza? Só arrumar a indentação. E aqui, onde a gente tirou esse código, a gente vai chamar esse método, beleza? Pegar tarefas cadastradas. E aqui, onde a gente também repetiu esse código,
a gente vai apagar e vai chamar a função que a gente acabou de criar. Beleza? Isso aqui vai manter o mesmo comportamento. Deixa eu criar aqui uma nova tarefa, só para a gente ver se está realmente funcionando. E aqui. E tá marcando aqui, ó, só que essa marcação é só visual, né? Por enquanto, ó, se eu atualizar, perceba que ele volta desmarcado. Então aqui, ao invés de alternar esse valor aqui só no front-end, a gente vai fazer uma requisição para o nosso back-end. Então eu vou copiar esse post aqui, que vai ser parecido com esses headers aqui também. Eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui na nossa função que alterna a finalização da tarefa, beleza? Só que para fazer a atualização de uma tarefa, né, do nosso recurso aqui no back-end, a gente tem que usar a requisição do tipo put ou patch, beleza? A gente não vai usar o post. Então aqui, ó, vou trocar pro put. E aí a gente tem que mandar os dados do mesmo jeito, porque o nosso back-end utiliza aqui o mesmo método tarefa params, que precisa desse objeto com a chave tarefa e com as propriedades dentro desse objeto. Então aqui a gente vai precisar dessa mesma estrutura aqui, só que aqui a gente vai mandar só o dado que a gente quer atualizar, que é a propriedade finalizada. Então aqui dentro eu vou colocar, ó, finalizada vai ser igual a not tarefa.finalizada, beleza? Que é a mesma negação, só que ao invés de salvar só no front-end, a gente está mandando para o back-end, beleza? Então isso aqui, a gente não precisa mais dessa atualização aqui. É só a gente mandar esse data e aparentemente já está tudo certo. Só para a gente ver, ó, vou atualizar aqui a página. Perceba que nenhuma tarefa está riscada. Ó. Se eu clicar na primeira, ele não vai riscar aqui, porque a gente tirou, né, essa lógica de riscar do front-end. Então essa nossa lista ainda está desatualizada. A gente vai ter que fazer uma requisição para pegar as tarefas novas. Assim que essa requisição, a resposta dessa atualização chegar. Mas só para você ver, vou abrir aqui o banco de dados. E quando eu criei aqui, aparentemente, eu criei como false, só que o SQLite entende booleano como 0 e 1. Então vamos trocar aqui, ao invés de false, vamos colocar 0, beleza? 0 é false, 1 é true. Vamos atualizar aqui de novo, ó, e ao clicar aqui nessa daqui, e a requisição aqui deu errado, ele deu um 404, ó. E isso aconteceu porque a rota para fazer a atualização não é igual àquela que a gente estava usando. A gente tem que mandar o ID da tarefa específica que a gente quer atualizar aqui na rota. Então vai ser tarefas barra um ID, beleza? Então aqui no nosso front-end eu vou pegar essa URL aqui, vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que usar aqui crase para a gente poder fazer uma interpolação dessa string, beleza? E aqui a gente vai botar tarefas barra, aqui a gente vai abrir $chave para colocar uma variável, vai ser tarefa.id, beleza? Esse tarefa é a tarefa que veio lá do v-for e a gente tem esse ID aqui que é a propriedade que veio lá do banco de dados. Vou só quebrar essa linha aqui para separar os parâmetros. Agora eu vou testar de novo, vou clicar aqui, ó, na primeira tarefa, ele fez a requisição put, deu um ok, ó, e ele mudou para true. Só para confirmar, vou abrir aqui o banco de dados, ó, vamos atualizar, perceba que a primeira foi para 1. Então agora a gente está salvando essa informação. Só que a nossa aplicação ela não atualizou, né? Então a gente precisa aqui pegar a lista atualizada. Essa lista agora aqui está desatualizada. Se a gente der um F5, ó, ele já vai vir como marcada a primeira. Mas se eu clico aqui, ele não marca na hora. Beleza? Então aqui a gente vai encadear um them, para quando chegar a resposta dessa requisição de atualização, a gente fazer aquela mesma requisição, pegar tarefas cadastradas, beleza? Para pegar a lista atualizada. E ó, assim que eu clico, ele já atualiza a nossa lista. E agora tá tudo funcionando e salvando no back-end. Se eu der F5 aqui, vai ficar do jeito que eu deixei. Beleza? A gente não tá mais perdendo dados. Se você só queria aprender a criar o back-end e fazer a comunicação com o front-end, é isso que eu fiz aqui. Já pode fechar o vídeo. Só que mesmo você tendo código, tendo os comandos que eu rodei aqui, e mesmo eu explicando aqui mais ou menos superficialmente, provavelmente você ainda não entendeu nada. Beleza? E isso é normal. Então se você não quer ser um profissional medíocre, assiste o próximo vídeo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu aqui. Vou te explicar tudo que você precisa para entender de fato o que a gente fez.